Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Bom, nesse momento nós vamos dar início à nossa disciplina de profetas menores, tá? Uma disciplina muito importante, também interessante, tanto para aqueles que estão aí a estudar o básico em teologia, como aqueles que estão estudando o bacharel em teologia, beleza? O livro dos profetas menores, ele vai, de certa forma, se coadunar, né, com um dos profetas maiores dentro dessa divisão, uma vez que no princípio não era dessa forma, era tudo um livro só, então essas divisões elas vão funcionar meio que de uma forma para tornar o estudo do texto sagrado um pouco mais dinâmico, como também mais didático, né? Os dois, né, essas duas divisões, elas atrelam-se em alguns momentos e se distanciam em outros, tá? Muito por conta de um evento que vai ocorrer, que vai dividir um pouco os locais que alguns profetas manifestavam a sua palavra em detrimento dos outros, que é o exílio, né? Agora o livro dos profetas menores, ele vai ser muito influenciado pelos dois exílios que aconteceram na história de Israel. O exílio babilônico, né, que 2 das 12 tribos foram conduzidas para a Babilônia, e o exílio assírio, né, exercido ali pela Assíria, que levou 10 das 12 tribos para o seu exílio. Então, o livro do profeta menor, ao contrário dos profetas maiores, ele vai ter essa característica. Então, você vai encontrar no livro dos profetas menores, profetas ministrando pré-exílio, profetas ministrando pós-exílio e profetas ministrando no exílio. Você não encontra muito bem esse cenário lá nos profetas maiores, a não ser pelo livro de Daniel, como também pelo livro de Ezequiel. Mas o livro de Isaías não tem essa característica de exílio, e Jeremias, uma boa parte da sua literatura, não é acompanhada de uma narrativa exílica, de um povo exilado, por mais que no livro do profeta Jeremias dar-se o início ali do exílio babilônico, a um momento ali terrível, onde o Senhor permite que a sua palavra se cumpra dentro de uma perspectiva punitiva para um povo que decidiu caminhar distante da vontade do Senhor, beleza? Então vamos discutir aí um pouco acerca dos profetas menores. Nesse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, vai trabalhar um pouco acerca da parte introdutória, até para vocês apurarem um pouquinho melhor sobre aquilo que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, identificar algumas características dos profetas, e eu creio que isso vai enriquecer e muito o seu conhecimento, beleza? Então pega aí o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia, e vamos para aquilo que de fato importa. Dentro do nosso primeiro slide aqui, nós temos por tema que o profeta, ele não era um simples líder religioso, ou seja, ele não era apenas um pastor, ele não era um bispo, um apóstolo, um padre, ele não era um sacerdote, Ele não estava ali para liderar nenhum tipo de manifestação religiosa. Qual a diferença, Leandro? O líder religioso, ele preocupa-se, de acordo com o nosso slide, com as questões da sua igreja, ou seja, com as questões das suas ovelhas, com a questão local, ou no máximo ali do seu bairro, do quarteirão pelo qual a igreja desse pastor, desse líder religioso, encontra-se ali inserida. Então o profeta, ele não vai ocupar o seu tempo preocupando-se com coisas locais. O profeta era aquele que preocupava-se com toda uma nação. Então, por isso que existe essa diferença, da liderança religiosa para o profeta. O profeta, ele se preocupa com o todo. O pastor, o líder religioso, ele se preocupa com o seu grupo. Então, o profeta, tanto do lado dos profetas maiores quanto do lado dos profetas menores, eles eram pessoas, eles eram personagens que estavam preocupados com o todo, com o bem-estar de uma nação, com aquilo que o Senhor estava querendo informar e aquilo que o Senhor queria que aquele povo obedecesse às suas informações para que a bênção fosse derramada ou a maldição fosse derramada. Então o profeta ele estava muito ocupado com aquilo que estava acontecendo ao redor da sua vida, de um modo geral.
Então essa é a diferença, tá bom? O profeta, ele preocupava-se com uma nação e o pastor ou o líder religioso, seja ele de qualquer natureza que for, preocupa-se com a sua igreja, com as suas ovelhas, com a sua comunidade local. Nos dias atuais, por exemplo, nós temos muitas pessoas confundindo esse cenário, né? Líder religioso preocupando-se com a nação e deixando a sua comunidade de fé, ou seja, as suas ovelhas, as famílias, as pessoas que estão ali dentro do seu aprisco, meio que soltas, sem o amparo necessário, sem a proteção necessária, porque essa é a figura do líder religioso. E quero trabalhar aqui dentro de uma perspectiva pastoral. Qual é o papel de um pastor? Cuidar das ovelhas. Ovelha essas que são as famílias, né? Os casamentos, os jovens, os adolescentes, tudo aquilo que envolve a comunidade de fé pelo qual ele lidera. O profeta, não. O profeta é aquele que vai se preocupar de fato se as leis estão sendo muito bem cumpridas, se as leis que estão sendo criadas vão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, e se for, ele tem que propagar essa lei, se não for, ele tem que combater ela. Então essa é a figura do profeta. O profeta, ele era a boca de Deus no Antigo Testamento, no meio do povo, e ainda o é a boca de Deus no meio do nosso povo, né? Então nós não podemos confundir esse cenário. Líder religioso é líder religioso, profeta é profeta. O líder religioso cuida da sua comunidade de fé, o profeta, ele cuida da nação de um modo geral, com a intenção de proteger a comunidade de fé que é liderada por um pastor. Beleza? Vamos para o nosso próximo slide aí. Quem era o profeta? Ou o que o profeta precisava ter? O profeta precisava possuir o Espírito e a palavra. Muito se confunde na atualidade a ideia de que eu sou profeta porque eu rodo, porque eu pulo, porque eu sapateio no poder, porque eu entrego revelações, né? Eu sou profeta porque eu subo o monte, eu desço o monte, eu estou no azeite. Então eu sou profeta. Profeta não é só aquele que anda no Espírito, que possui ali, não é mesmo a sua espiritualidade extremamente elevada. Profeta é aquele que tem, sim, de fato, a sua espiritualidade alimentada, como também é aquele que possui a palavra. Uma vez que o profeta, ele difere um pouco do sacerdote, né? O sacerdote, ele era aquele que pegava a voz do povo e conduzia até a Deus. O profeta, ele era aquele que pegava a voz de Deus e conduzia até o povo. Então vamos tentar montar esse cenário. O sacerdote leva a oração e o profeta traz a resposta da oração. Então, para que o profeta possa trazer a resposta de uma oração, ele precisa possuir duas características. Ele precisa ser espiritual, ele precisa ser conhecedor da palavra. E como isso funciona, né? Funciona da seguinte forma. O profeta, ele precisa possuir os frutos, né? Quais os frutos? Os frutos do Espírito Santo. Que onde são encontrados? Lá em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao versículo de número 24. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você possuir frutos e dons. Porém, a ideia de se possuir frutos, ela tem que estar muito mais elevada do que a ideia de se possuir os dons. Por que isso? Porque são os frutos que fazem com que as outras pessoas de fato consigam ver Deus em minha vida. Dificilmente você vai ver uma pessoa fazendo ali a sua campanha de 7 semanas no monte, todas as sextas, às 10 horas da noite, eu vou estar no monte. Geralmente essas campanhas que são realizadas no monte ou na madrugada, elas são realizadas em prol de alguma coisa, né? Que satisfaça ali o desejo da pessoa que está realizando a campanha. Por exemplo, eu faço uma campanha para que eu possa ser cheio dos dons. Eu faço uma campanha para que eu possa ter o dom da cura, o dom do milagre, o dom do discernimento do Espírito. Eu faço uma campanha no monte atrás de uma cura, de uma porta de emprego, de que Deus me use de forma tremenda e poderosa. Então, geralmente as pessoas fazem a campanha, né,
em busca dos dons. Porém, elas precisavam buscar ao Senhor para que venham receber os frutos, né? Já pensou uma pessoa fazendo uma campanha, por exemplo, no monte, atrás dos frutos? Vou fazer 7 semanas no Monte Horebe, né? À meia-noite ou às 3 horas da manhã, na minha casa, no meu quarto fechado, em prol de buscar mansidão, porque eu sou um cavalo, um jumento que vivo dando coice nas pessoas, né? Então, o profeta, ele é aquele que antes dos dons, ele possui os frutos. E quando eu possuo fruto, eu tenho uma capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Eu tenho aquilo que nós chamamos de empatia. E quanto mais cheio dos frutos do Espírito Santo, mais vazio dos frutos da carne eu me encontro. O que é a principal característica de um profeta? É ele ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do fruto do Espírito Santo. Porque quanto mais ele for cheio dos frutos do Espírito Santo, menos ele vai estar cheio dos frutos da carne. Então, quanto mais cheio de Deus, mais vazio dele mesmo. Uma característica pontual de um profeta é que ele tem muito de Deus e pouco de si. E só existe uma forma de você ter muito de Deus e pouco de si. Você buscando os frutos de Deus e abandonando os frutos do homem. Tá bom? Pegaram aí? Então, uma característica pontual do profeta é que ele tem muito de Deus e pouco de si. Ele é um pouco daquilo que o João Batista vai dizer lá no Novo Testamento, né? O que importa é que ele cresça, em contrapartida que eu diminua. É o João Batista dizendo, eu quero ter mais dele em mim e quero ter menos de mim dentro de mim mesmo. Ok? Então, o profeta ele possuía espírito e palavra. Tá? Essa espiritualidade, antes de tudo, ela era manifesta por meio dos frutos do Espírito, que são encontrados ali em Gálatas, capítulo de número 5, que vai do verso 19 ao versículo de número 24. Ok, pessoal? Beleza? Vamos seguir aí, então. Outro sim, dentro ainda dessa temática, entra a figura dos dons, beleza? Que dons são esses? Esses dons se dividem em 2 perspectivas. A primeira, os dons espirituais, e a segunda, os dons ministeriais. Que dons espirituais são esses? São aqueles que são encontrados na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 12, verso 4 ao verso 11. Esses dons espirituais, eles são concedidos por Deus com a finalidade não de fazer com que quem recebe se torne melhor ou maior do que aqueles que não receberam. A busca pelos dons não é uma busca pela fama. A busca pelos dons é uma busca pelo autoabatimento. Quanto mais eu busco os dons, mais eu busco a mim mesmo. Quanto mais eu busco os dons espirituais, eu estou dizendo para Deus, eu quero fazer do seu jeito e não fazer do meu jeito. Se lá na ideia dos frutos é uma situação ao qual eu digo para Deus que eu quero mais dele e menos de mim, nos dons eu estou dizendo para Deus, eu quero fazer do seu jeito e não do meu. Para isso servem os dons, para que eu torne as minhas ações parecidas com as ações de Deus. Então, quanto mais cheio dos dons eu sou, mais parecidas as minhas ações vão ser com aquelas que Deus diz que devem ser feitas, né? Ações essas que vão dialogar direta e indiretamente com o livro sagrado. Então, primeira divisão dos dons, os dons espirituais, dom de cura, dom de maravilhas, dom de discernimento do Espírito e por aí afora. Depois você faz a sua leitura lá no nome de Jesus, da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, analise, mastigue muito bem esses textos sagrados para você conseguir discernir, porque as pessoas acham, né, pessoal, que dom é dom, né? Dom é uma coisa só, tá? Mas não é. Os dons são divididos em dons espirituais e dons ministeriais. Até aí, tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, deixa eu pegar meu marca-texto aqui que eu gosto de usar. Você lá no comentário vai colocar assim, ok, tá
tudo certo, tô gostando, tá bom? Dá essa força aí. Então, possuir os dons, o primeiro, os dons espirituais, tá ok? E o segundo aqui, os dons ministeriais, tá? Que são encontrados lá na primeira carta aos Coríntios, também capítulo de número 12, só que vai do versículo 27 ao versículo de número 30. Esses dons ministeriais são capacidades ou ferramentas que Deus concede aos líderes para o exercício da função pelo qual Deus colocou nas suas mãos. Como é que funciona o processo? O Joãozinho vai receber ali um dom espiritual. Ele precisa saber usar esse dom espiritual em prol de um todo, correto? Como é que ele vai conseguir saber como usar um dom que não vem da terra, mas um dom que vem do céu? Possuindo o dom ministerial. Então, Deus não só dá o dom, mas ele também dá a condição de você saber usar aquele dom, tá? Que entra a perspectiva dos dons ministeriais, que nada mais são do que a capacidade que eu tenho de lidar com os dons espirituais em prol de um todo. Eu não posso olhar os dons que eu recebi de Deus como uma forma de me autopromover, né? Eu vou pregar em um lugar e coloco lá o título, o Leandro cheio do dom. Então, hoje as pessoas estão querendo o dom para se autopromover, para aumentar a sua agenda dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, e principalmente para diminuir os irmãos. E Paulo, sabedor de que existiria essa situação, ele deixou escrito lá que o maior dos dons é o amor, e o maior dos frutos também é o amor. Ou seja, é Paulo dizendo, de nada adianta você falar em outras línguas se você não tiver o amor, de nada serve. Ou seja, eu posso ter o dom de cura, eu posso ter o dom de língua, eu posso ter o dom do discernimento do Espírito. Porém, se eu não tiver o dom do amor, de nada adianta eu falar em outras línguas, eu curar o enfermo ou discernir os espíritos. Então, o amor dentro desse processo, ele é tipo que uma âncora, né? Para que o barquinho que somos nós não venhamos a nos achar completamente dependentes de nós mesmos e independentes do Deus que nos concedeu tal dádiva. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aí o nosso manto. Outro sim, as características de um profeta. São 3 as características do profeta. A primeira característica, profeta é aquele que encoraja, tá? Então qual era a função do profeta? Encorajamento. Esse encorajamento, ele trabalhava dentro de diversos sistemas e de diversas formas. Por exemplo, o encorajamento para que o povo andasse em santidade, como fez Jeremias. Um encorajamento para que o povo reconstruísse o templo, uma vez que a obra havia sido paralisada por conta de perseguição, como foi no caso de Ageu. O encorajamento para poder suportar o exílio, como foi no caso de Ezequiel. O encorajamento para se manter fiel a Deus, como foi no caso de Daniel. Então é um encorajamento, é pegar aquela pessoa que está abatida, fragilizada, enlutada, com a sua fé abalada e colocar aquela pessoa para cima. Encorajar, dar ânimo, no grego o dínamos, né? Do levantar aquela pessoa, do dar condições para que aquela pessoa continue a sua caminhada, continue a sua vida e não paralise a mesma por conta de qualquer tipo de dificuldade ou problemas pelas quais aquela pessoa está a passar. As pessoas acham que o profeta é aquele apenas que entrega a revelação ou que vem com uma palavra dura. Eu sou profeta, eu falo mesmo. Não confunda ser profeta com ser uma pessoa mal educada. Não confunda ser profeta com ser uma pessoa sem ética, sem moral e sem bons costumes. Ser profeta não é ser mal educado, ser profeta não é ser antiético, ser profeta não é você falar o que Deus não mandou você falar. Cuidado em usar o nome de Deus em vão.
tá? Se debruce sobre os 10 mandamentos, pois ele diz: não usarás o nome do teu Deus em vão. Então o profeta também é aquele que encoraja, que levanta, que anima, que coloca a pessoa de pé. E deixa eu te fazer uma pergunta: já foi profeta na vida de alguém hoje? Já animou alguém hoje? Já encorajou alguém hoje? Já deu uma palavra de encorajamento para alguém hoje? Se não, o faça. Encoraje alguém, anime alguém, coloque alguém de pé. Pode ser que seja para isso que Deus tem te chamado, tá ok? Segundo ponto da característica de um profeta, ele fazia milagres. Isso é fato, tá? Os profetas, eles eram boca de Deus. Só que aqui, né, vou até grifar essa situação aqui, tá bom? Fazer milagres. Porque como é que um profeta fazia milagre, pessoal? Como é que um profeta fazia milagre? Pensa aí. Você não vai ter como me responder, mas pensa aí. Como é que um profeta fazia milagre? Um profeta fazia milagre por meio da sua palavra. Por meio da palavra de Deus. Lembra lá do Ezequiel, capítulo de número 37? Do vale de ossos secos? Pergunta do Senhor para o profeta Ezequiel: podem esses ossos tornar-se a viver? Resposta de Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Fala do Senhor para o profeta: vaso, profetiza. O profetizar é o liberar uma palavra. Então, como é que aqueles ossos que eram sequíssimos tornaram-se um grande exército? Por meio de um milagre, que veio por meio de uma palavra liberada. Então o profeta, ele não era aquele que tinha uma varinha mágica, que tocava e as coisas aconteciam como um Shazam, né? O profeta fazia milagres por meio da palavra que ele liberava. Quer ser profeta? Quer fazer milagres? Libera a palavra. Mas não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, como foi no caso do Ezequiel, né? Vaso, profetiza, né? Então, todas as vezes que eu libero uma palavra de Deus sobre a vida de alguém, eu estou fazendo um milagre. O milagre pode acontecer. O milagre não só vem por meio da chapação das mãos, o milagre não só vem por meio da unção com óleo, o milagre não só vem por meio do sapateado. O milagre, ele vinha por meio da vida dos profetas, por meio da liberalidade de uma palavra. O problema é que, na grande maioria das vezes, nós usamos as nossas palavras para coisas inoportunas, chulas, sem nenhum tipo de valor. Eu tenho uma ferramenta viva e eficaz nos meus lábios, mas não uso ela. O próprio apóstolo Tiago vai dizer, né, lá na sua epístola, que uma língua, uma palavra mal liberada pode tacar fogo em uma grande floresta. O poder da palavra é tão forte que nos 10 mandamentos, volto a citar aqui os mesmos, existe um mandamento lá que eu não devo levantar um falso testemunho contra o meu irmão. Como é que eu levanto um falso testemunho? Liberando uma palavra. Então, mesmo o poder que uma palavra tem de matar, o mesmo poder a palavra tem de dar vida, e vida com abundância. Então, quer ser profeta? Encoraje alguém. Quer ser profeta e fazer milagres? Libera uma palavra sobre a vida de alguém. Se você está do lado de alguém assistindo essa aula, ou se você vai se encontrar com alguém, ou após o término de você assistir essa aula, pegue o seu aparelho celular, ou vira para essa pessoa que está dentro da sua casa e libera uma palavra de bênção sobre a vida dela, que no nome de Jesus você vai ver o milagre acontecer. Outra característica de um profeta é o abandono da sua vida secular. Sou profeta, mas continuo no meu trabalho. Sou profeta, mas continuo nos meus afazeres. Sou profeta, mas continuo nos meus planos, nos meus objetivos, nos meus propósitos. Ezequiel tinha um propósito, ser sacerdote. Não foi chamado por profeta. Jeremias tinha um propósito, ser sacerdote. Foi chamado para ser profeta. Isaías tinha um propósito, ele era de uma linhagem real e poderia facilmente assumir o trono. Sonho de Isaías, continuar na sua linhagem real. Foi chamado para ser profeta. Então, ele abandona a sua vida secular.
Tá? Jonas, por exemplo, quis abandonar o chamado para viver uma vida secular. Deus não aceitou. Então, uma característica do profeta é um abandono da sua vida secular, dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento. Tá bom? Vale a pena, claro, lembrar aqui que no Antigo Testamento, somente as pessoas que eram escolhidas a dedo por Deus eram profetas. E eles eram ali o templo, né, portátil do Espírito Santo de Deus, o templo móvel do Espírito Santo de Deus, que era onde o Espírito Santo de Deus pairava, era sobre a vida dos profetas. E esse pairar do Espírito Santo sobre a vida dos profetas eram apontados por Deus. Já no período em que nós estamos vivendo, depois de Atos capítulo de número 2, todos nós somos profetas. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Tá? Então eu também sou profeta assim como vocês, tá ok? Beleza? Vamos seguir aí. E o último slide aqui é em que circunstâncias os profetas eram levantados, tá? Deixa eu pegar meu laser aqui, apontador de laser. Como é que os profetas eles eram levantados, tá? Bom, são dois tópicos aqui. Primeiro tópico, deixa eu trocar aqui, pegar meu marca-texto. Quando é que os profetas eles eram levantados? Em períodos sombrios. Pegou, hein? Por que os profetas eles eram levantados em tempos sombrios? Porque eles eram boca de Deus. O profeta ele não era levantado no congresso, o profeta não era levantado nas mini e nas vigílias, né? Você vê muita gente se autodenominando profeta quando é festividade, quando é congresso, quando é vigília, quando é campanha, quando é consagração. Quando está tudo bem, quando o banquete está montado, aí a pessoa se manifesta como profeta. Só que lá no período do Antigo Testamento, os profetas eram levantados por Deus quando tempos difíceis recaíam sobre a terra. O negócio ficou feio. Quem Deus mandava? O profeta. As trevas tomaram conta da nação. Quem Deus levantava? O profeta. Deu ruim, quem resolve? O profeta. Tá pegando fogo, quem é o bombeiro? É o profeta. Então olha como é que difere, né? O profeta do nosso tempo é aquele que quer comer o banquete, sentar na mesa e desfrutar das glórias. O profeta bíblico é aquele que vinha para poder apaziguar, para poder acalmar, para poder resolver, para poder pregar uma palavra de santidade. Né? Ser profeta assim é mole. Quero ver ser profeta como era nos tempos sombrios. Quando Deus olhava para a terra e falava assim, eu conto com ele, vou levantar ele. Eu quero ele, vou levantar ele. Por que que Deus levantava profeta? Por que que para você ser sacerdote, você tinha que vir de uma linhagem? Mas para ser profeta, você tinha que ser escolhido. Porque ser profeta não era fácil. Ser profeta tinha que ter disposição. Ser profeta tinha que ter força. É o que Deus fala para Jeremias. Tu tem que ser forte. Porque se você não for forte, eles vão te engolir. Então, por isso que para ser sacerdote, basta você vir da linhagem sacerdotal. Agora, para ser profeta, querido, tinha que ser apontado por Deus. E quando Deus apontava o dedo para um profeta, por mais que ele dissesse, sou apenas uma criança, não sou capaz, não posso, não vou, não tenho como, Deus mantinha o chamado. Por quê? Porque Deus sabia que ele podia, que ele tinha como, tinha força e ia conseguir. Ok? Beleza? Segundo ponto aqui, é porque esses profetas, eles falavam corajosamente aos reis e ao povo. Ele não só falava para o povo, né? Profeta da atualidade, bate no povo e elogia os políticos, né? Quando o político entra na igreja, atrás de voto, né? O profeta vai lá e libera uma palavra de bênção. Quando é famoso, o profeta vai lá e libera uma palavra de bênção. Quando é o povo comum da igreja, gente sem dinheiro, sem título, sem posição social, é cajado, é tiro, né? O camarada apanha mais do que pandeiro em dia de vigília. Esses profetas aqui, tanto os maiores quanto os menores, eles falavam corajosamente, para quem quer que fosse, tanto para os reis,
quanto para o povo. Não tinha essa divisão. Para os reis é bênção, para o povo é sacode. Tá? Então, era nessas circunstâncias que os profetas eram levantados. Em tempos de crise e para falar para qualquer um que Deus queria que eles falassem. Então, quem é você dentro desse processo? Espero que eu tenha conseguido alcançar êxito nesses poucos minutos que nós passamos aqui juntos. Tome nota de tudo aquilo que você achou interessante. Deixe a sua pergunta, né, no comentário na nossa plataforma, né, seja no YouTube ou seja na plataforma do Google, que eu vou estar tirando as suas dúvidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, seus passos, seus estudos, e que onde você colocar a palma das suas mãos, o Senhor faça você prosperar. Beleza, pessoal? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.